Paz seja convosco. Louvamos, adoramos e bendizemos mais uma vez o Senhor. Dentro deste nossos estudos, semana passada não trabalhamos Gálatas, vamos retomar. O último texto que nós lemos de Gálatas foi Gálatas capítulo 4, abra aí por gentileza. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Gálatas capítulo 4, verso 1 em diante. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É porque vós sois filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão conosco. Palavra do Senhor. Na semana retrasada nós falávamos um pouco, em especial do verso 4 ao verso 7, falando sobre esse tempo da plenitude, ou melhor, plenitude dos tempos, em que Jesus Cristo ele envia o seu Filho amado com uma dupla função, que era de resgatar e de adotar. Ele não apenas resgata, mas ele adota. Você pode resgatar um animal na rua, você vê ele com maus tratos, você dá um cuidado com ele, simplesmente você solta ele de novo, procura alguém, mas ele, além de resgatar, ele traz para o convívio dele. Então ele não simplesmente nos resgata da escravidão, mas nós nos tornamos filhos. A divindade, a humanidade e a justiça de Cristo o qualificaram de maneira especial para ser o Redentor do mundo. Não havia possibilidade de Jesus Cristo, ou melhor, de o Redentor do mundo ser alguém diferente de Cristo, que dentro da sua pessoa haviam a figura humana e a figura divina. Em segundo lugar, além de Deus ter enviado o Filho para nos resgatar e adotar, Ele também envia o seu Espírito Santo para habitar no nosso coração. E assim que Ele habita no nosso coração, Ele começa a clamar a palavra Abba. E Abba, a gente já falou que é um diminutivo carinhoso, que é paizinho. Então, algo que era abominável aos judeus, essa condição de você tratar Deus com um certo grau de intimidade, o Espírito Santo, por estar habitando em nossos corações e por Ele mesmo ser Deus, Ele habilita nós podermos ter intimidade com Deus, que seria um contraste com a cena de quando o véu ele se rasga de cima para baixo, não de baixo para cima, nos dando a liberdade de nós estarmos na presença de Deus a todo momento, a toda hora. O propósito de Deus, portanto, não foi apenas garantir a nossa filiação através do Filho, mas também nos dar a certeza através do seu Espírito, e nós podemos sim ter a certeza de que nós somos filhos. Do verso 8 ao 11, o apóstolo Paulo ele começa a fazer um apelo, não para eles aceitarem Jesus, mas ele começa a expor uma série de fatores, e ele culmina dizendo: eu acho que eu trabalhei em vão. Peguei as minhas pérolas e joguei aos porcos. Verso do Gálatas 4, do 8 ao 11, nós já lemos, tá? Novamente Paulo contrasta o que éramos antes com o que nos tornamos agora. Você não é igual ao que você era antes. Não é possível que você, tendo aceitado a Cristo,
que você tenha sido resgatado pelo Filho, que você tenha sido adotado pelo Filho, como um filho de Deus, que o teu Espírito Santo habite dentro do seu coração e você continue tendo as mesmas ações, reações e omissões que você tinha antes. E o apóstolo Paulo fala, não pode ser igual. Em Coríntios ele diz que uma nova criatura se fez, todo o passado ficou para trás, fazendo referência a um tempo espiritual que nós caminhamos aqui dentro do nosso tempo cronológico, em que você vai se despojando dessa sujeira, mas é algo que já fica no passado. Você já tem autoridade para dizer não ao pecado. Eu não quero e não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso mais. Por mais que o mundo nos leve a fazer certas coisas, nós resistimos. Nós olhamos para situações em que nós falamos, e parece que nós estamos jogando pérola aos porcos porque não resolve nada. Mas Deus está no controle. Tem um versículo que fala essa questão assim, que nós somos devedores à carne como se constrangidos a viver segundo a carne, assim, né? Nós somos devedores à carne como se constrangidos a viver segundo ela, né? E... Não, você está citando um versículo. Quando você citar um versículo, espera um pouquinho. Quando você citar um versículo, você tem que fazer uma ligação com o que eu estou falando, porque senão o versículo ele fica solto. E aí ou eu vou ter que procurar esse versículo e fazer a interpretação dele, porque senão ele fica solto. Se você identifica que algum versículo ele tem a ver com o que nós estamos falando, traga a sua ilustração para que a gente possa entender. Você trazer um versículo sem referência bíblica, eu não tenho como checar. Você traz o versículo, mas traz um entendimento do que você acha para a gente poder fazer alguma ligação e ser acrescentado. Eu estou falando assim, que diante do que você tinha falado agora, assim, é que não somos, como fomos libertos do pecado, não andamos mais segundo a carne, mas andamos no Espírito. Então não somos devedores mais à carne. E como andamos no Espírito, nós fazemos as obras no Espírito. Perfeito, agora você completou o que eu te pedi para você fazer. Perfeito, é isso mesmo. Novamente Paulo contrasta o que éramos antes com o que nos tornamos agora, mas desta vez o contraste recebe novas informações em termos de conhecimento. O versículo 8, ele diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que por natureza não o são. Versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, você tem que ter um novo modo de proceder. A nossa escravidão era aos espíritos do mal devido à nossa ignorância a Deus. Como que nós servimos ao maligno? Na ignorância. Você como filho, você como filha, você só pode servir ao mal através da ignorância. Não é permitido que você sirva ao mal para situações ruins, conhecedor daquilo que é verdade. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Não é sabedoria. Está falando de conhecimento, está falando da sua responsabilidade. Sabedoria procede do alto. Lá, não lembro que texto bíblico, Salomão ele fala: Deus me dá sabedoria para guiar este povo. Por mais que ele estudasse, por mais que ele lesse normas, métodos e forma, ele nunca ia ter a sabedoria de Deus. Por isso que ele faz o quê? Ele pede. Oséias ele fala: o povo perece por falta de conhecimento. Se você não se dedicar no estudo das Escrituras, você nunca vai conhecer a vontade de Deus. Ele pode até derramar sobre a sua vida sabedoria, mas você vai usar sabedoria no que se você não conhece? É isso que eu bato na tecla com vocês o tempo inteiro. Tem que ler, vamos ler, tem que ler. Se você não estipular na sua vida um tempo para você se dedicar ao estudo do Senhor, você vai continuar obtuso, ignorante em relação às coisas de Deus. E não adianta você vir para a igreja e ficar choramingando, porque você vai continuar, é como se Deus falasse: não anda aqui que tem um buraco. Você não leu a instrução, você vai lá e cai no buraco. E não adianta você amarrar, repreender, você tem que buscar o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo está falando isso. Vocês têm que entender que tudo que foi explicado para vocês é conhecimento, agora tem que colocar em prática. E aí é aquela sequência de 3, é buscar conhecimento, receber sabedoria, buscar a sabedoria de Deus e colocar em prática.
Se você quebrar algum desses elos da corrente, você está perdendo tempo. Você perde tempo. Eu vou lá, vou no mercado, compro a comida. Estou morrendo de fome. Se você não fizer a comida, você vai continuar com fome. A comida está pronta, está no fogão lá. Se você não comer a comida, você continua com fome. Você entende que você tem participação nisso? Deus, ele podia ter feito de outra forma, mas ele construiu desta maneira. Fale, Vinícius. Não, em Provérbios, eu acho que é o 23 ou 24, que fala que saboreie o mel, porque ele é doce ao paladar, assim a sabedoria para a tua alma. Tá? Aproveita, pega essa sabedoria, mas você não tem como aplicar a sabedoria de Deus sem conhecimento. Um exemplo disso em Jeremias 9, versículo 23 e 24, fala que... Caraca, gostei. É meu filho, viu? Ele fala que não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se tiver alguma coisa e se gloriar, se glorie em conhecer a Deus. Tá? Voltando. Conhecimento. Tem que pedir a Deus. Deus, me dá força. Gera em mim o desejo de ler. Gera em mim a fome pela tua palavra. Se Ele não gerar isso em você, você pode estabelecer o método que você quiser. Você vai nadar e morrer na praia. Então, tudo procede dEle, inclusive a tua vontade. Ele colocou no seu coração a vontade, leia. Se dedique. Depois disso, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso saber como aplicar isso na minha vida. E depois, Deus, me dá força para eu aplicar na vida. Ele faz parte de todos os elementos do processo, da mesma maneira que você faz parte. Nossa filiação consiste no conhecimento de Deus, sabendo que Ele é, e sendo conhecidos por Ele na intimidade de uma comunhão pessoal com a qual Deus nos chamou para a vida eterna. Agora vem o apelo do apóstolo. O seu argumento é: se vocês eram escravos e agora são filhos, se você vivia segundo os rudimentos do mundo, agora você tem dentro do seu coração o Espírito Santo clamando: Abba, Pai. Se não conheciam a Deus e agora Deus ele se revela a você, como é que você pode voltar à escravidão? Como é que você pode desviar? Como é que você pode deixar o seu coração se esfriar? A pergunta do apóstolo Paulo é essa: como que você experimentou o sabor do mel, que a Melísia falou, saber quão doce é a presença de Deus, como que você pode fazer que nem a porca voltar de novo ao vômito? Como que você pode voltar aos rudimentos do mundo? Como que você, que agora mora numa casa, você vai voltar a morar de novo no viaduto, debaixo do viaduto? Como? O apóstolo Paulo está questionando, trazendo aqueles homens a uma reflexão da sabedoria humana. Ele está dando exemplo: como é que vocês conseguem fazer isso? Como vocês podem se deixar escravizar novamente, sendo que Deus já os resgatou? Que é a figura de Oséias é uma figura bem legal, em que Deus comissiona ele a buscar dentro de um prostíbulo uma esposa. Você não consegue entender isso porque você não vive, nem eu, dentro do contexto oriental da época judaica. Naquela época, as mulheres que eram prostitutas, elas eram apedrejadas. E aí o Oséias, ele é chamado a ir lá buscar no meio do prostíbulo uma mulher. Para outros ele fala: olha, você vai ter que casar com uma mulher virgem. Você tem que ser virgem. A mulher tem que ser virgem. Vocês têm que fazer uma união santa, imaculada. Para o profeta Oséias ele fala: vai lá e busca uma prostituta, que é a figura minha e sua. Nós, maculados, sujos, abusados, usados, sem nenhuma beleza, sem nenhuma alegria, nada. Vai lá e busca. Ele traz por dentro da casa dele, cuida dela, a ama. Pois aquela mulher sai dali e vai de novo para o prostíbulo. E Deus fala: vai lá com o cafetão dela
vê qual o preço dela, você vai ter que pagar para ela sair de lá. Traz de novo para casa. O que o apóstolo Paulo está falando é, como é que você, como se estivesse falando para a mulher, como é que você, tendo provado do doce mel, você volta à escravidão? O apóstolo Paulo está chocado. Verso 10. Gálatas capítulo 4, verso 10. Guardai dias, meses e tempos e anos. Em outras palavras, a religião degenerou em um formalismo exterior. Já não é mais a livre e alegre comunhão de filhos com o Pai. Tornou-se uma enfadona rotina de regras e regulamentos. E talvez seja para você que está aqui ou que você ouve, talvez o cristianismo esteja sendo isso. Aquela emoção ficou para trás. A presença de Deus ficou para trás. Agora eu vou lá, é um saco. Chatice. Vou lá de novo, ouvir tudo aquilo de novo. Sair da minha casa, acordar cedo, para ir lá para ouvir tudo de novo. Mesmo discurso. Enquanto o mundo fala que você tem que ser feliz, os coachings são coaches que falam da prosperidade, da felicidade. Em que eu poderia fazer uma reunião de negócios aqui. Vamos reunir os vendedores de rosa da igreja. Vamos estabelecer formas de marketing, de normas para você prosperar. Você vem aqui para ouvir sobre a teologia do sofrimento. Sofre, 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 sofre. Em outras palavras, a religião se degenerou um formalismo exterior. Já não é mais a livre e alegre comunhão de filhos com o Pai. Tornou-se uma enfadonha rotina de regras e regulamentos. E Paulo acrescenta com tristeza, verso 11: eu receio de vós, que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Eu gastei saliva. Quantas pessoas sentam na minha frente lá, na minha casa, e eu olho para elas e falo assim: Deus, parece que eu estou jogando as minhas pérolas aos porcos. Mas Deus fala, continua falando. É uma vez, é a segunda, vai e volta, terceira, vai e volta, quinta, sexta, sétima, décima. A minha função não é julgar por que você faz isso. Eu me entristeço com isso. Quando eu vejo alguns caminhos que poderiam estar bem avançados, que estão atrasados por causa de preguiça, por causa de uma série de coisas, eu não posso fazer nada a não ser orar por você. O apóstolo Paulo olha e fala assim: receio de vós, que tenho eu trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo teme que todo o tempo que gastou e o trabalho que teve com eles tenha sido desperdiçado. Em vez de acrescentar na liberdade com o qual Cristo os libertou, eles deslizaram de volta à antiga escravidão. Oh, que loucura a desses Gálatas! Certamente podemos entender a linguagem do filho pródigo, que foi ao seu pai e disse: já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos ou como um dos teus escravos. A figura do filho pródigo é uma figura semelhante, em que muitas vezes você vive dentro da figura do filho pródigo, em que você está na casa do Senhor, você está sendo servido, está sendo cuidado, está sendo abençoado, e aí você decide ir procurar outros caminhos. Vou passear, cansei. Aí você vai, sofre, geme. Quem sabe com a graça e misericórdia de Deus você consegue voltar, não porque aqui é especial, não porque eu sou ungidão do Senhor, nada disso, nada disso, entendeu? É o sentido de você voltar à casa do Senhor, voltar à casa do Senhor. Eu já falei para vocês, eu espero que um dia Deus ele possa preparar um local ou alguém para cuidar de vocês que moram tão longe, e Deus dá algum destino para a nossa igreja aqui do Guará. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu oro a Deus, eu falo assim: Deus, essas pessoas elas saem de tão longe, será que você não pode levantar um servo do Senhor aí para estar abençoando essas vidas? E parece que eu estou dando um tiro no meu pé, mas eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar em vocês. É a figura do pastor. O pastor ele tem que estar disposto a morrer pelas ovelhas. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Mas como pode alguém ser tão tolo ao ponto de dizer: tu
me fizeste teu filho, mas eu prefiro ser escravo. A gente não consegue imaginar uma pessoa que está numa condição abençoada e fala assim, eu não quero isso. Mas existe. Dentro do cristianismo, isso é quase que uma regra. As pessoas, elas não querem ser abençoadas dentro da bênção de Deus. Elas querem ser abençoadas dentro do que os corações delas desejam. Uma coisa é dizer, eu não mereço. E você pode falar, eu não mereço tudo que Deus tem feito por mim. E você realmente não merece. Não merece. Outra coisa completamente diferente é você dizer, eu não quero. Eu prefiro ser escravo a ser filho. A pessoa que conhece a Deus e sai da igreja, ela fala exatamente isso para Deus. Deus, eu prefiro ser escravo do mundo. Eu prefiro ser escravo dos espíritos malignos. Eu prefiro ser escravo das coisas que o mundo oferece a viver debaixo da sua paternidade. Lá no Pentateuco, eu não lembro se foi em Êxodo ou Deuteronômio, Deus fala para Moisés assim, haverá um dia em que o meu povo ele vai dizer assim, eu quero um rei sobre mim. E quando isso ocorrer, não se espante, porque eles cansaram da minha pessoa, cansaram da minha provisão. Em outro texto, aquelas pessoas que recebiam alimento no deserto através do maná, eles falavam, nós estamos enfastiados desse maná, me traz enjoo comer a comida que o Senhor deposita. Quando é lá em Samuel, que aquele povo de Israel se levanta e fala assim, nós queremos um rei, como o rei das outras nações. Mas gente, Deus já falou que este rei ele vai abusar de vocês, esse rei vai tirar a paz de vocês, vai cobrar impostos de vocês, vai abusar dos seus filhos, das suas filhas. Pois é, nós queremos um Deus como esse. Samuel fica indignado. E Deus fala, Samuel, não fique indignado. Essas pessoas estão rejeitando a mim. Elas preferem ser escravas a serem livres. Mas essa era a loucura dos Gálatas, influenciado por falsos mestres. Quando que você é influenciado por falsos mestres? Quando você não sabe o que é o certo e o que é errado. Quando você não tem conhecimento. Quando você não tem conhecimento contábil, e o Alice é contador, as pessoas elas podem fazer o que quiser. Se você não tem nenhum conhecimento biológico, você vai num médico e você está com dor de garganta e a pessoa te passa um Gardenal e você acha que está tudo certo. Se você não tem conhecimento nenhum de exercício, a pessoa vai dar algum exercício para você que vai muito mais te lesionar do que realmente trazer algum vigor para você, alimentos e tudo mais. Se você não tem nenhum conhecimento jurídico, a pessoa fala assim, não, o caminho é esse, você vai, e aí você quebra a cara. Este conhecimento cristão, ele é dado por Deus a nós. E nós, muitas vezes, nós cuspimos neste conhecimento, dizendo que nós não queremos ele. O apóstolo Paulo, ele conclui esse bloco, entendeu? Falando algumas coisas. Primeiro, o que é a vida cristã? A vida cristã é a vida de filhos e filhas e não a vida de escravos. Você não é escravo. Você é filho. Você é filha. Você tem uma escritura. Escritura não porque você não foi construído nem inaugurado. Você tem uma certidão de adoção. Ele falou assim, eu quero você. É a liberdade, não é a escravidão. Naturalmente nós somos servos de Deus, escravos de Deus. E de ninguém mais. Pertencemos a Deus e ninguém mais. Gostamos de servir aquele a quem pertencemos. Mas esse tipo de serviço, ele é livre. A nossa escravidão a Deus é uma escravidão de liberdade. Não é uma escravidão de opressão. Deus, ele não te oprime. O objetivo dele não é te oprimir, trazer sobre a sua vida um peso espiritual, um jugo, e simplesmente uma satisfação nessa servidão. A vida cristã não é uma escravidão à lei, como se a nossa salvação estivesse numa balança e dependesse da nossa obediência. Hoje eu comi demais, eu vou para o inferno. Amanhã eu li bem, então eu vou para o céu. Não, a nossa vida não é assim.
As pessoas elas vivem nessa balança, e essa balança é extremamente desgastante. Essa balança de que você tem que ficar buscando, corrige aqui, vai lá, eu fiz errado, agora eu tenho que fazer um bem maior, isso nos desgasta. Deus não quer isso pra gente. Na realidade, a nossa salvação repousa na obra consumada de Cristo. Por isso que Deus falou, está consumado, acabou. Não há nada que você possa fazer para acrescentar a tua salvação. A sua salvação ela já foi definida. Mas são tantas pessoas religiosas que se encontram na escravidão da sua religião. São como John Wesley, um grande evangelista, que depois da sua formatura em Oxford, no Clube da Santidade, ele era filho de um ministro da igreja e era ministro também. Era ortodoxo em sua crença, religioso na prática, correto na conduta e cheio de boas obras. Ele e seus amigos visitavam os presos nas cadeias, nos asilos de Oxford, na Inglaterra. Compadeciam-se das crianças, dos cortiços da cidade, providenciando-lhes alimento, roupa, educação. Guardavam o sábado, guardavam o domingo. Também iam à igreja e participavam da comunhão, davam esmolas e estudavam a religião. Confiavam em si mesmos na sua retidão, em vez de confiar em Jesus e este crucificado. Alguns anos mais tarde, John Wesley, em suas próprias palavras, diz: eu vim agora a confiar em Cristo, e só agora eu sei que eu sou salvo. Quantas obras, quantos trabalhos, e depois de tanta coisa ele descobriu que a salvação não tem nada a ver com todo esse trabalhar, tem a ver com a graça do Senhor. Mais tarde, recordando a sua experiência antes da conversão, ele escreveu: eu tinha naquele tempo a fé de um servo, não de um filho. Tenha a fé de um servo. Ou melhor, não tenha a fé de um servo, tenha a fé de um filho. Você tem obrigações a fazer. Lá em casa a gente fala para Luiz, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você também deve falar ou fazer, tá? As pessoas ficam incomodadas quando alguém manda. Mas a nossa fé, ela não está alicerçada no que nós fazemos, e sim em quem nós somos. Você não é um cachorro vira-lata, você tem pedigree, e o pedigree seu é um pedigree divino. Segundo, como viver a vida cristã. Para viver a vida cristã é preciso lembrar quem e o que nós somos. Se você não entender que você é filho, você não vai conseguir viver essa vida em plenitude. Você vai ter o status de filho, o pedigree divino, mas você vai andar como um escravo, que é o que as pessoas fazem. Estão na igreja, estão presos, estão oprimidos, depressivos, transtornos, toda sorte de problemas. Agora somos filhos, então como podem, ele fala para os Gálatas, como podem então retornar à antiga escravidão? Sua pergunta, ela não é uma pergunta de raiva, e sim uma pergunta de súplica e de assombro. Não é possível que vocês, depois de ter conhecido o amor e a graça de Deus, vocês tenham realmente voltado a esse tipo de situação. Nós podemos evitar a loucura dos Gálatas dando atenção às palavras da palavra. Que a palavra de Deus continue nos dizendo quem é, quem e o que nós somos, se é que nós somos cristãos. Quando você lê as Escrituras, você reconhece realmente quem você é, o que Deus quer para você. Temos que continuar nos lembrando de quem somos e que nós somos filhos em Cristo. Um dos grandes propósitos da leitura diária da Bíblia, por isso que eu insisto com você, e aí as pessoas falam, mas eu posso ler 3 num dia e não ler no outro. Não, é o alimento diário. Um dos grandes benefícios dessa leitura diária, da meditação e da oração é exatamente este: te orientar corretamente, lembrando quem e o que você é. Temos de dizer a nós mesmos: antes eu era escravo, mas Deus me fez seu filho e colocou o seu Espírito em meu coração. Como eu posso retornar à escravidão? Quando você estiver diante de uma tentação, olhe para aquela tentação e fale assim: eu era escravo disso, agora eu sou filho. Como é que eu posso pensar em voltar a essa prática novamente? Como posso voltar à antiga ignorância? Pela graça de Deus, devemos tomar a decisão de lembrar o que éramos antes e nunca retornar àquilo que já fomos. John Newton, um personagem,
Ele era um filho único e perdeu a mãe quando tinha 7 anos de idade. Na tenra idade de 11 anos, ele foi para o mar e mais tarde se envolveu, nas palavras de um dos seus biógrafos, nas indizíveis atrocidades do comércio de escravos africanos. Ele fazia escravidão, ele fazia tráfico de escravos. Ele mergulhou nas profundezas do pecado e da degradação humana com 11 anos. Ao completar 23 anos, em 10 de março de 1748, quando seu navio estava em perigo iminente de ir a pique, numa terrível tempestade, ele clamou pela misericórdia de Deus. E adivinha o que aconteceu? Ele encontrou. Converteu-se. Realmente jamais se esqueceu de como Deus tivera misericórdia dele, que antes era um blasfemador. Ele tentava diligentemente lembrar-se do que fora anteriormente do que Deus fizera por ele. A fim de imprimir isso em sua memória, ele escreveu em letras bem visíveis as palavras de Deuteronômio 15:15. Abre aí. Deuteronômio 15:15. Lembrar-te-ás, continua. Lembrar-te-ás que foste servo da terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu. Ele pegou, pode continuar, desculpa. Pelo que hoje isso te ordeno. Ele pegou só essa primeira parte do versículo: lembrar-te-ás de que fostes servos, fostes escravo na terra do Egito, e de que o Senhor te remiu. E ele entalhou numa madeira e colocou em cima do lugar mais visível da casa dele. Quando ele passava, ele falava assim: eu não sou escravo, eu sou filho. Quando a tentação vinha e ele passava, ele olhava assim: eu não sou escravo. Talvez fosse um versículo bom para você estar na tela do seu celular. Você tira a foto do carro, você tira a foto da esposa, do filho e coloca lá assim: eu não sou mais escravo, eu sou filho. Quando a luta e a dificuldade vier e você ficar ansioso e angustiado, opa, eu sou filho. Se nós nos lembrássemos dessas duas coisas, teríamos dentro de nós um desejo cada vez maior de viver de acordo, de ser o que somos, isto é, filhos de Deus, libertos por Cristo. Gálatas capítulo 4, vamos dar início, versos 12 a 20. Gálatas capítulo 4, eu vou ler do versos 12 a 20. Vamos abrir um novo bloco dentro de Gálatas capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, versos de 12 a 20. Depois do apóstolo Paulo falar que receava que eles tinham trabalhado em vão, ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos perdão. Espera aí. Verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunhos de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, que te apalhavam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente,
agora convosco e falar-vos em outro tom, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Esse texto que nós vamos começar a trabalhar na semana que vem mostra o apóstolo Paulo complementando o verso 11, falando sobre esta perplexidade dele em relação à resposta que os Gálatas dão à resposta, a palavra que ele deu. Mas o apóstolo Paulo, ele é ciente que tudo o que está acontecendo segundo o governo de Deus. Ele, como homem, ele fica escandalizado, mas aquilo é uma coisa que já está escrita, está pré-determinada. Há pessoas que vão ouvir a palavra e tem outras que vão, como o apóstolo Paulo disse no verso 16, vão achar que você é inimigo. Muitas pessoas que eu ministro, elas ficam incomodadas. De vez em quando eu brinco com um, falo assim, eu posso te amar mais? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, não ama um pouco mais o outro, está demais o seu amor. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. O apóstolo Paulo, ele vai expor, nós vamos trabalhar a partir da semana que vem, essa perplexidade, que é algo que pode muitas vezes rondar o teu coração, dentro da tua obra, que parece infrutífera. Uma das piores coisas para o ser humano é você labutar e não receber, não ver o fruto. Quando a pessoa que está semeando, ela quer ver, ou se é milho, ela quer ver aquele milho, ela quer poder colher a primeira espiga, sentir o cheiro da espiga, debulhar aquela espiga, fazer uma pamonha, fazer um curau, alguma coisa, mas muitas vezes você não consegue ver isso. Você investe e parece que aquilo não vai florescer, mas Deus fala que vai. Mas Deus, aquele que plantou, aquele que rega, é o mesmo que colhe. Então, aquele fruto, ele vai ser dado. Tá? E mesmo que ele não seja dado, você cumpriu o seu propósito. Não temos como nós afirmarmos e definir que todas as árvores que nós viemos a plantar, semelhantemente como dentro da plantação. Às vezes a pessoa planta e dá uma praga, um bicho, um furum, um caruncho lá. Não tem como você saber o que vai sair da sua plantação. Mas a nossa função é plantar. Por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, ele diz, ide. Ele não diz que vai ter planta, vai ter colheita. Ele diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho é falar do amor de Deus, falar mesmo em situações como essa, que o apóstolo Paulo devia estar com o coração murcho, amassado que nem uma mexa, porque ele olhava aquelas pessoas, e eu tenho certeza que ele lembrava na mente dela todas aquelas vidas que ele esteve quando ele esteve lá e pregou e ensinou e comeu junto e tudo mais. E aí ele olha e fala assim, será que eu preguei em vão? Apesar da tristeza dele ser uma tristeza normal, não é algo que pode abater. Não abateu o apóstolo Paulo, ele continuou pregando. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome pelo teu amor e a tua graça. Muitas vezes, Pai, ficamos perplexos, seja com os nossos entes queridos, seja com as pessoas aos quais nós compartilhamos a tua palavra e o teu evangelho. Mas nos dá, Pai, o fortalecimento, nos dá a perseverança para que nós continuemos caminhando. Nos dá forças para que nós possamos continuar glorificando o teu nome. Nos dá forças, Pai, para continuarmos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.